Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Capítulo 4. Como somos volúveis! Eu, que havia decidido manter-me independente de qualquer convívio social, e agradecia aos céus por, enfim, ter encontrado um lugar onde isso era praticamente impossível. Eu, pobre coitado, depois de lutar até o anoitecer contra o desânimo e a solidão, fui finalmente obrigado a desistir. E, sob o pretexto de obter informações sobre as necessidades do meu estabelecimento, pedi à senhora Jean, quando ela trouxe o jantar, que se sentasse enquanto eu comia, esperando sinceramente que ela se revelasse uma boa fofoqueira e me animasse ou me embalasse para dormir com sua conversa. Você mora aqui há bastante tempo? Comecei. Você não disse 16 anos? 18 anos, senhor. Vim quando a patroa se casou para servi-la. Depois que ela morreu, o patrão me contratou como governanta. De fato, seguiu-se uma pausa. Temia que ela não fosse fofoqueira, a menos que fosse sobre seus próprios assuntos, e esses dificilmente me interessariam. Contudo, após refletir por um instante, com um punho em cada joelho e uma aura meditativa pairando sobre seu semblante ruborizado, ela exclamou: Ah, como os tempos mudaram desde então! Sim, respondi. Você deve ter visto muitas alterações, suponho. Eu tenho problemas também, disse ela. Ah, vou direcionar a conversa para a família do meu senhorio, pensei comigo mesmo. Um bom assunto para começar. E aquela linda viúva? Eu gostaria de saber a história dela. Se ela é nativa da região ou, como é mais provável, uma exótica que os rudes nativos não conhecerão como parente. Com essa intenção, perguntei à senhora Jean por que Heathcliff alugou Thrushcross Grange e preferia viver em um lugar e residências tão inferiores. Ele não é rico o suficiente para manter a propriedade em boa ordem? Indaguei. Rico, senhor, respondeu ela. Ele tem ninguém sabe quanto dinheiro, e a cada ano aumenta. Sim, sim, ele é rico o suficiente para morar numa casa melhor do que esta, mas ele é muito mesquinho. E se a intenção era se mudar para Thrushcross Grange assim que soube de um bom inquilino, não teria resistido à tentação de ganhar mais algumas centenas. É estranho como as pessoas podem ser tão gananciosas quando estão sozinhas no mundo. Ao que parece, ele tinha um filho? Sim, ele tinha um. E está morto. E aquela jovem, a senhora Radcliffe, é viúva dele? Sim. De onde ela veio, originalmente? Ora, senhor. Ela é filha do meu falecido patrão, Catherine Linton. Era o seu nome de solteira. Eu cuidei dela, coitadinha. Eu desejava que o senhor Radcliffe viesse para cá e então poderíamos ter ficado juntos novamente. Quê? Catherine Linton? Exclamei surpreso. Mas, após um minuto de reflexão, me convenci de que não se tratava da minha Catherine fantasmagórica. Então, continuei, o nome da minha antecessora era Linton? Era assim, senhor. E quem é esse Earnshaw? Harrington Earnshaw, que mora com o Sr. Radcliffe. Eles são parentes? Não. Ele é sobrinho da falecida senhora Linton, a prima da moça, então? Sim. E o marido dela também era primo dela, um por parte de mãe, o outro por parte de pai. Radcliffe casou-se com a irmã do Sr. Linton. Vejo que a casa em Morro dos Ventos Uivantes tem o nome Earnshaw esculpido acima da porta da frente. Será que eles são uma família antiga? Muito antiga, senhor. E Harrington é a última delas, assim como nossa senhorita Cat é a última de nós, quero dizer, dos Linton. O senhor já visitou o Morro dos Ventos Uivantes? Peço desculpas por perguntar, mas gostaria de saber como está lá.
A senhora Radcliffe, ela parecia muito bem e muito bonita. No entanto, acho que não muito feliz. Oh, céus, isso não me surpreende. E o que você achou do mestre? Um sujeito rude. Aliás, senhora Jean, não é essa a sua índole? Áspero como uma lâmina de serra e duro como uma pedra vulcânica. Quanto menos você mexer com ele, melhor. Ele deve ter passado por altos e baixos na vida para se tornar tão grosseiro. Você sabe algo sobre a história dele? É uma história de cuco, senhor. Eu sei tudo sobre isso, exceto onde ele nasceu, quem eram seus pais e como ele conseguiu seu dinheiro inicialmente. E Harrington foi expulso como um tordo comum. O infeliz rapaz é o único em toda esta paróquia que não imagina como foi enganado. Bem, senhora Jean, seria um ato de caridade se me contasse algo sobre os meus vizinhos. Sinto que não conseguirei descansar se for para a cama. Então, por favor, tenha a gentileza de sentar e conversar por uma hora. Ah, claro, senhor. Vou só fazer umas costuras e depois fico sentada o tempo que o senhor quiser. Mas o senhor pegou um resfriado? Eu o vi tremendo. E o senhor deve tomar um mingau para espantar o resfriado. A mulher digna se apressou em sair e eu me agachei mais perto do fogo. Minha cabeça estava quente e o resto do meu corpo gelado. Além disso, eu estava agitado, quase a ponto de ser tolo, por todos os nervos e pela mente. Isso me fez sentir, não desconfortável, mas sim receoso, como ainda estou, de consequências graves do incidente de hoje e de ontem. Ela retornou logo em seguida, trazendo uma bacia fumegante e uma cesta de trabalho, e, tendo colocado a bacia no fogão, sentou-se, evidentemente satisfeita por me encontrar tão sociável. Antes de vir morar aqui, ela começou, sem esperar por mais convites para sua história. Eu estava quase sempre em Morro dos Ventos Uivantes, porque minha mãe havia amamentado o Sr. Hindley Earnshaw, que era o pai de Harrington, e eu me acostumei a brincar com as crianças. Eu também fazia recados, ajudava a fazer feno e ficava pela fazenda pronta para qualquer coisa que me pedissem. Numa bela manhã de verão, era o início da colheita, me lembro, o Sr. Earnshaw, o velho patrão, desceu as escadas, vestido para uma viagem, e depois de ter dito a Joseph o que deveria ser feito durante o dia, se virou para Hindley, Cat e para mim, pois eu estava sentada comendo meu mingau com eles. Ele disse, falando com seu filho: Bem, meu belo rapaz, vou para Liverpool hoje. O que devo levar para você? Você pode escolher o que quiser, só que seja pouco, pois irei a pé, ida e volta. 60 milhas em cada sentido. É uma longa jornada. Hindley escolheu um violino e depois perguntou à senhorita Cat. Ela mal tinha 6 anos, mas conseguia montar qualquer cavalo do estábulo e escolheu um chicote. Ele não se esqueceu de mim, pois tinha um bom coração, embora às vezes fosse um pouco severo. Prometeu trazer-me um punhado de maçãs e peras. Depois beijou os filhos, se despediu e partiu. Para todos nós pareceu uma eternidade, os 3 dias de sua ausência, e a pequena Cat perguntava com frequência quando ele voltaria para casa. A senhora Earnshaw o esperava na hora do jantar da terceira noite e foi adiando a refeição hora após hora. Não havia sinal de sua chegada. Porém, e por fim, as crianças se cansaram de correr até o portão para procurá-lo. Então escureceu. Ela teria mandado todas para a cama, mas elas imploraram tristemente para ficarem acordadas e, por volta das 11 horas, a tranca da porta foi levantada silenciosamente e o patrão entrou. Jogou-se numa cadeira, rindo e gemendo, e mandou que todos se afastassem, pois quase havia morrido de susto. Não queria passar por aquilo nem por todos os 3 reinos. E no final, ser levado à morte, disse ele, abrindo sobretudo, que segurava enrolado nos braços. Veja, esposa, nunca fui tão espancado em toda a minha vida, mas você deve aceitar isso como uma dádiva de Deus, embora seja tão sombrio como se viesse do diabo. Nos aglomeramos ao redor e por cima da cabeça da senhorita
Cat, vislumbrei uma criança suja, maltrapilha e de cabelos negros, grande o suficiente para andar e falar. Aliás, seu rosto parecia mais velho que o de Catherine. Contudo, quando a colocaram de pé, ela apenas olhava em volta e repetia sem parar um balbucio incompreensível para todos. Fiquei assustada, e a senhora Earnshaw estava pronta para expulsá-la pela porta. Ela se levantou furiosa, perguntando como ele ousara trazer aquele pirralho cigano para dentro de casa, quando eles tinham seus próprios filhos para alimentar e sustentar. O que ele pretendia fazer com ele? E se ele estivesse louco? O patrão tentou explicar a situação, mas ele estava realmente exausto, e tudo o que consegui entender, em meio às suas broncas, foi uma história de como ele a viu faminto, sem teto e praticamente mudo nas ruas de Liverpool, onde encontrou e perguntou pelo dono. Ninguém sabia a quem pertencia, disse ele. E como seu dinheiro e tempo eram limitados, ele achou melhor levá-lo para casa imediatamente, em vez de ter despesas desnecessárias lá, pois estava decidido a não deixá-lo como o encontrou. Bem, a conclusão foi que minha patroa se acalmou com as próprias palavras e o Sr. Earnshaw me disse para levá-lo, dar-lhes roupas limpas e deixá-lo dormir com as crianças. Hindley e Cat contentaram-se em observar e ouvir até que a paz fosse restaurada. Então ambos começaram a vasculhar os bolsos do pai em busca dos presentes que ele lhes havia prometido. O primeiro era um menino de 14 anos, mas quando tirou o que fora um violino, esmagado em pedaços dentro do sobretudo, choramingou alto. E Cat, ao saber que o patrão havia perdido seu chicote enquanto cuidava do estranho, mostrou seu humor sorrindo e cuspindo na criaturinha estúpida, ganhando, por isso, uma bela surra do pai para lhe ensinar boas maneiras. Eles se recusaram terminantemente a tê-lo na cama com eles, ou mesmo em seu quarto, e eu, sem juízo, o coloquei no patamar da escada, esperando que tivesse sumido no dia seguinte. Por acaso, ou talvez atraído por sua voz, o violino rastejou até a porta do Sr. Earnshaw, e lá ele o encontrou ao sair de seu quarto. Investigaram como ele havia chegado ali. Fui obrigada a confessar e, como retribuição pela minha covardia e desumanidade, fui expulsa de casa. Este foi o primeiro contato de Heathcliff com a família. Ao retornar alguns dias depois, pois eu não considerava meu exílio perpétuo, descobri que o haviam batizado de Heathcliff. Era o nome de um filho que morrera na infância e o servia desde então, tanto como nome próprio quanto como sobrenome. Ele e a senhorita Cat tornaram-se muito próximos, mas Hindley o detestava, e, para dizer a verdade, eu também o detestava. E o importunávamos e o maltratávamos vergonhosamente, pois eu não era sensata o suficiente para sentir a injustiça que cometia. E a patroa nunca intercedia em sua defesa quando o via sendo injustiçado. Ele parecia uma criança taciturna e paciente, endurecida, talvez, aos maus tratos, suportava os golpes de Hindley sem piscar ou derramar uma lágrima, e meus beliscões o faziam apenas inspirar e abrir os olhos, como se tivesse se machucado sem querer, e ninguém fosse o culpado. Essa resistência enfureceu o velho Earnshaw quando descobriu que seu filho perseguia o pobre órfão, como ele o chamava. Estranhamente, ele se afeiçoou a Heathcliff, acreditando em tudo o que ele dizia. Aliás, ele dizia muito pouco, e geralmente a verdade, e o bajulando muito mais do que Cat, que era travessa e rebelde demais para ser a favorita. Assim, desde o início, ele semeou ressentimentos em casa, e com a morte da senhora Earnshaw, que ocorreu menos de 2 anos depois, o jovem mestre aprendeu a ver o pai como um opressor em vez de um amigo, e Heathcliff como um usurpador do afeto e dos privilégios dos pais, e ele se tornou amargurado, remoendo essas injustiças. Eu simpatizei por um tempo, mas quando as crianças adoeceram com sarampo e eu tive que cuidar delas, assumindo de uma vez só a responsabilidade de uma mulher, mudei de ideia.
Heathcliff estava gravemente doente. Enquanto estava no pior momento, ele me queria constantemente ao lado do seu travesseiro. Suponho que ele sentia que eu fazia muito por ele e não tinha a perspicácia de perceber que eu era obrigada a fazer isso. No entanto, devo dizer que ele era a criança mais tranquila que aquela babá já cuidou. A diferença entre ele e os outros me obrigou a ser menos parcial. Cat e o irmão dela me atormentavam terrivelmente. Ele era tão tranquilo quanto um cordeiro, embora a dureza e não a gentileza fosse o que o impedia de causar problemas. Ele conseguiu se recuperar, e o médico confirmou que isso se devia em grande parte a mim e me elogiou pelos meus cuidados. Eu me vangloriei de seus elogios e me afeiçoei ao ser por meio de quem os conquistei, e assim Hindley perdeu seu último aliado. Mesmo assim, eu não conseguia me afeiçoar a Heathcliff, e muitas vezes me perguntava o que meu patrão via de tanto admirar naquele garoto taciturno, que nunca, que eu me lembre, retribuiu sua indulgência com qualquer sinal de gratidão. Ele não era insolente com seu benfeitor, era simplesmente insensível. Embora eu soubesse perfeitamente o poder que ele exercia sobre seu coração, e, consciente de que bastava falar e todos na casa seriam obrigados a se curvar aos seus desejos. Como, por exemplo, lembro-me de que o Sr. Earnshaw certa vez comprou 2 potros na feira da paróquia e deu um para cada um dos rapazes. Heathcliff ficou com o mais bonito, mas ele logo ficou manco e, quando descobriu, disse a Hindley: Você tem que trocar de cavalo comigo. Não gosto do meu. E se você não trocar, vou contar ao seu pai das 3 surras que você me deu esta semana e mostrar a ele meu braço, que está preto até o ombro. Hindley mostrou a língua e lhe deu um tapa nas orelhas. É melhor você fazer isso agora mesmo, insistiu, fugindo para a varanda. Eles estavam no estábulo. Você vai ter que fazer, e se eu falar dessas surras, você vai apanhá-las de novo com juros. Sai daqui, cachorro! Gritou Hindley, ameaçando-o com um peso de ferro usado para pesar batatas e feno. Jogue isso fora! Respondeu ele, parado. E então eu conto como você se gabou de que me expulsaria de casa assim que ele morresse. E veja se ele não vai te expulsar também. Hindley jogou o peso, atingindo-o no peito, e ele caiu, mas se levantou cambaleando imediatamente, sem fôlego e pálido. E, se eu não o tivesse impedido, ele teria ido exatamente até o patrão e se vingado completamente, deixando que sua condição falasse por si, insinuando quem a havia causado. Então, pegue meu potro, cigano, disse o jovem Earnshaw, e eu imploro que ele quebre seu pescoço, pegue-o e que se dane, seu intruso miserável, e convença meu pai a lhe tirar tudo o que ele tem. Só depois mostra a ele o que você é, demônio do diabo. E tome essa, espero que ele chute seus miolos. Heathcliff tinha ido soltar o animal e levá-lo para o seu estábulo. Ele estava passando por trás dele quando Hindley terminou seu discurso, o derrubando com os cascos do cavalo, e, sem parar para verificar se suas esperanças haviam sido atendidas, fugiu o mais rápido que pôde. Fiquei surpresa ao ver como o garoto se recompôs com tanta calma e prosseguiu com seu plano. Trocou de cela e tudo, e depois sentou-se em um feixe de feno para superar o desconforto causado pelo golpe violento, antes de entrar em casa. Convenci-o facilmente a deixar que eu atribuísse a culpa de seus ferimentos ao cavalo. Ele pouco se importava com a história que contavam, já que tinha o que queria. Ele reclamava tão raramente de tais incidentes que eu realmente não o considerava vingativo. Me enganei completamente, como vocês verão. Capítulo 5. Com o passar do tempo, o Sr. Earnshaw começou a definhar. Ele fora ativo e saudável, mas suas forças o abandonaram repentinamente, e quando ficou confinado ao canto da lareira, tornou-se extremamente irritável. Nada o aborrecia, e suspeitas de desrespeito à sua autoridade quase faziam ter ataques de fúria. Isso era especialmente notório se alguém tentasse se aproveitar ou dominar seu favorito. Ele era dolorosamente ciumento,
temendo que uma palavra sequer lhe fosse dita em descortesia. Parecia ter-lhe convencido de que, por gostar de Heathcliff, todos o odiavam e desejavam lhe fazer mal. Era uma desvantagem para o rapaz, pois os mais bondosos entre nós não queriam irritar o patrão, então cedíamos à sua parcialidade, e essa cedência alimentava o orgulho e o mau humor da criança. Ainda assim, de certa forma, tornou-se necessário. Por duas ou três vezes, a demonstração de desprezo de Hindley na presença de seu pai enfureceu o velho. Ele pegou seu bastão para golpeá-lo e tremia de raiva por não conseguir fazê-lo. Finalmente, nosso cura. Tínhamos um cura naquela época que dava a resposta na prática, ensinando os pequenos Lintons e Earnshaws e cultivando ele mesmo seu pedaço de terra. Aconselhou que o jovem fosse enviado para a faculdade, e o Sr. Earnshaw concordou, embora com espírito pesado, pois disse: Hindley não era nada e nunca prosperaria como onde ele vagava. Eu esperava sinceramente que agora tivéssemos paz. Me doía pensar que o patrão se sentisse incomodado com a sua própria boa ação. Imaginava que o descontentamento da idade e da doença surgisse de suas desavenças familiares. Como ele insistia que sim, na verdade, o senhor sabe, era algo inerente à sua saúde debilitada. Poderíamos ter nos dado bem, não fosse por duas pessoas, a senhorita Cat e Joseph, o criado. O senhor o viu, creio eu, lá em cima. Ele era, provavelmente ainda é, o fariseu hipócrita mais enfadonho que já vasculhou uma Bíblia para extrair promessas para si mesmo e lançar maldições contra seus vizinhos. Com sua habilidade para sermões e discursos piedosos, ele conseguiu causar uma grande impressão no Sr. Earnshaw, e quanto mais fraco o patrão ficava, mais influência ele ganhava. Ele era implacável e preocupá-lo com os problemas de sua alma e em governar seus filhos rigidamente. Ele o encorajou a considerar Hindley um libertino e, noite após noite, resmungava regularmente uma longa série de histórias contra Heathcliff e Catherine, sempre fazendo questão de lisonjear a fraqueza de Earnshaw, atribuindo a maior parte da culpa a este último. Sem dúvida, ela tinha jeitos que eu não tinha visto uma criança ter, e nos tirava do sério 50 vezes por dia, da hora em que descia as escadas até a hora em que ia para a cama. Não tínhamos um minuto de segurança de que ela não estaria aprontando. Seu ânimo estava sempre no auge, sua língua sempre a mil, cantando, rindo e importunando todos que não faziam o mesmo. Uma pestinha travessa e maliciosa, mas tinha os olhos mais bonitos, o sorriso mais doce e os passos mais leves da paróquia. E afinal, acredito que ela não tinha más intenções, pois, uma vez que ela nos fazia chorar de verdade, raramente acontecia de ela não nos fazer companhia e nos obrigar a ficar quietos para que pudéssemos consolá-la. Ela era muito apegada a Heathcliff. O maior castigo que podíamos inventar para ela era mantê-la longe dele. No entanto, ela era repreendida mais do que qualquer um de nós por causa dele. Nas brincadeiras, ela gostava muito de bancar a pequena patroa, usando as mãos livremente e dando ordens às suas companheiras. Ela fez isso comigo, mas eu não suportava tapas e ordens, então deixei isso claro para ela. Ora, o Sr. Earnshaw não entendia as piadas dos filhos. Sempre foi rigoroso e sério com eles, e Catherine, por sua vez, não fazia ideia de por que o seu pai se mostrava mais irritadiço e impaciente em sua saúde debilitada do que em sua melhor forma. Suas repreensões ríspidas despertavam nela um prazer travesso em provocá-lo. Ela nunca estava tão feliz quanto quando todos a repreendíamos ao mesmo tempo. E ela nos desafiava com seu olhar atrevido e insolente, e suas palavras prontas, transformando as maldições religiosas de Joseph em ridículo, provocando-me e fazendo exatamente o que seu pai mais detestava, mostrando como sua fingida insolência, que ele acreditava ser real, tinha mais poder sobre Heathcliff do que sua bondade. Como o rapaz faria tudo o que ela mandasse,
e só o faria quando lhe conviesse. Depois de se comportar da pior maneira possível o dia todo, às vezes ela vinha se aconchegar à noite para compensar. Não, Cat, dizia o velho. Não posso te amar. Você é pior que seu irmão. Vá, faça suas orações, menina, e peça perdão a Deus. Duvido que sua mãe e eu nos arrependamos de tê-la criado. Isso a fazia chorar, a princípio, e depois, sendo constantemente rejeitada, endureceu-se e ela ria se eu lhe dissesse para pedir desculpas por seus erros e implorar por perdão. Mas chegou, enfim, a hora que pôs fim aos sofrimentos do Sr. Earnshaw na terra. Ele morreu tranquilamente em sua poltrona numa noite de outubro, sentado junto à lareira. Um vento forte soprava pela casa e rugia na chaminé. Parecia selvagem e tempestuoso, mas não estava frio, e estávamos todos juntos. Eu, um pouco afastada da lareira, ocupada com meu tricô, e Joseph lendo a Bíblia perto da mesa, pois os criados geralmente ficavam na casa naquela hora, depois de terminarem o trabalho. A senhorita Cat estivera doente, e isso a deixara quieta. Ela se encostou no colo do pai e Heathcliff estava deitado no chão com a cabeça em seu colo. Lembro-me do patrão, antes de cair no sono, acariciando seus lindos cabelos. Raramente lhe dava prazer vê-la tão gentil e dizendo: Por que você não pode ser sempre uma boa moça, Cat? E ela ergueu o rosto para ele, riu e respondeu: Por que você não pode ser sempre um bom homem, papai? Mas, assim que o viu irritado novamente, ela beijou sua mão e disse que cantaria para ele dormir. Começou a cantar bem baixinho, até que os dedos dele se soltaram dos dela e a cabeça dele afundou no peito. Então eu disse a ela para ficar quieta e não se mexer, com medo de que eu acordasse. Ficamos todos em silêncio absoluto por meia hora inteira, e deveríamos ter ficado mais tempo, mas Joseph, tendo terminado seu capítulo, se levantou e disse que precisava acordar o mestre para as orações e para ir para a cama. Deu um passo para a frente, o chamou pelo nome e tocou seu ombro, mas ele não se mexeu. Então pegou a vela e olhou para ele. Achei que havia algo errado quando ele apagou a vela e, segurando cada criança pelo braço, sussurrou para elas: Subam e façam um pouco barulho. Elas podem rezar sozinhas naquela noite. Ele tinha algo a fazer. Primeiro vou dar boa noite ao papai, disse Catherine, abraçando-o pelo pescoço, antes que pudéssemos impedi-la. A pobre menina descobriu sua perda imediatamente. Gritou: Oh, ele está morto, Heathcliff! Ele está morto! E ambos soltaram um grito de partir o coração. Juntei meu lamento ao deles, alto e amargo, mas Joseph perguntou o que nos passava pela cabeça para lamentarmos daquela maneira por um santo no céu. Disse-me para vestir minha capa e correr para Gimmerton para chamar o médico e o pastor. Não fazia ideia de que utilidade teriam naquele momento. Mesmo assim, fui através do vento e da chuva e trouxe um deles, o médico, comigo. O outro disse que viria pela manhã. Deixando Joseph para explicar a situação, corri para o quarto das crianças. A porta estava entreaberta. Vi que elas não haviam se deitado, embora já passasse da meia-noite. Mas estavam mais calmas e não precisavam do meu consolo. As pequenas almas se consolavam mutuamente com pensamentos mais belos do que eu jamais poderia ter imaginado. Nenhum pastor no mundo jamais descreveu o céu com tanta beleza quanto elas em sua conversa inocente, e, enquanto eu soluçava e ouvia, não pude deixar de desejar que estivéssemos todos lá, em segurança, juntos. Capítulo 6. O Sr. Hindley voltou para casa para o funeral, e algo que nos surpreendeu e fez com que os vizinhos se divertissem aos montes, ele trouxe uma esposa consigo. Quem ela era, nem onde nascera, ele nunca nos contou. Provavelmente ela não tinha dinheiro nem nome para recomendá-la, ou ele dificilmente teria escondido a união do pai.
Ela não era do tipo que perturbaria muito a casa por conta própria. Tudo o que via, no instante em que cruzava a soleira, parecia lhe encantar, e todas as circunstâncias ao seu redor também, exceto os preparativos para o enterro e a presença dos enlutados. Achei-a meia tola pelo seu comportamento durante tudo aquilo. Correu para o quarto e me fez ir com ela, embora eu devesse estar vestindo as crianças. E ela ficou, tremendo e apertando as mãos, perguntando repetidamente: Eles já foram embora? Então começou a descrever, com emoção histérica, o efeito que a escuridão lhe causava. Sobressaltou-se, tremeu e, por fim, caiu em prantos. E quando perguntei o que havia de errado, respondeu que não sabia, mas que tinha tanto medo de morrer. Imaginei que ela tivesse tão pouca probabilidade de morrer quanto eu. Era magra, mas jovem, de tez fresca, e seus olhos brilhavam como diamantes. Notei de fato que subir as escadas a fazia respirar muito rápido e que o menor ruído repentino a fazia tremer toda, e que às vezes tossia de forma incômoda, mas eu não sabia nada sobre o que esses sintomas pressagiavam e não tinha nenhum impulso de simpatizar com ela. Nós, em geral, não gostamos de estrangeiros por aqui, Sr. Lockwood, a menos que eles gostem de nós primeiro. O jovem Earnshaw havia mudado consideravelmente nos 3 anos de sua ausência. Ele emagrecera, perdera a cor, e falava e se vestia de maneira bem diferente. E, no próprio dia de seu retorno, disse a Joseph e a mim que dali em diante deveríamos nos instalar na cozinha dos fundos e deixar a casa para ele. De fato, ele teria colocado carpete e papel de parede em um pequeno quarto vago para usá-lo como sala de estar, mas sua esposa expressou tanto prazer com o piso branco e a enorme lareira acesa, com os pratos de estanho, armários de louças, a casinha do cachorro e o amplo espaço para se movimentarem onde costumavam se sentar, que ele achou desnecessário para o conforto dela e, portanto, desistiu da ideia. Ele também expressou prazer ao encontrar uma irmã entre suas novas conhecidas e tagarelava com Catherine, a beijava, corria com ela e lhe dava muitos presentes, pelo menos no início. Seu afeto, porém, logo se dissipou e quando ela começou a ficar irritadiça, Hindley tornou-se tirânico. Algumas palavras dela, demonstrando antipatia por Heathcliff, foram suficientes para reacender nele todo o antigo ódio que sentia pelo rapaz. O expulsou da companhia deles e o mandou para os criados. O privou das instruções do vigário e insistiu que ele trabalhasse ao ar livre, o obrigando a fazê-lo com a mesma intensidade que qualquer outro rapaz da fazenda. No início, Heathcliff suportou bem a humilhação, pois Cat ensinava o que aprendia e trabalhava ou brincava com ele nos campos. Ambos prometiam crescer tão rudes quanto selvagens. O jovem mestre era completamente indiferente ao comportamento e às atividades deles, então eles se mantinham afastados. Ele nem sequer os via ir à igreja aos domingos. Apenas Joseph e o vigário repreendiam sua negligência quando se ausentavam. E isso o lembrava de ordenar que Heathcliff fosse açoitado e que Catherine jejuasse do jantar ou da ceia. Mas uma de suas principais diversões era fugir para os pântanos pela manhã e permanecer lá o dia todo. E o castigo posterior tornou-se motivo de riso. O vigário podia dar quantos capítulos quisesse para Catherine decorar, e Joseph podia açoitar Heathcliff até que seu braço doesse. Eles esqueciam tudo no instante em que estavam juntos novamente, ou pelo menos no instante em que arquitetavam algum plano perverso de vingança. E muitas vezes chorei ao vê-los tornarem-se cada vez mais imprudentes, e eu, sem ousar dizer uma palavra, com medo de perder o pouco poder que ainda me restava sobre aquelas criaturas indefesas. Numa noite de domingo, por acaso, foram expulsos da sala de estar por fazerem barulho ou alguma pequena ofensa do gênero, e quando fui chamá-los para o jantar, não os encontrei em lugar nenhum. Procuramos pela casa, por cima e por baixo, num quintal e nos estábulos,
estavam invisíveis e, por fim, Hindley, furioso, mandou-nos trancar as portas e jurou que ninguém os deixaria entrar naquela noite. Todos foram dormir e eu, ansiosa demais para me deitar, abri a janela e coloquei a cabeça para fora para escutar, embora estivesse chovendo. Decidida a deixá-los entrar, apesar da proibição, caso voltassem. Depois de um tempo, avistei passos subindo a rua e a luz de uma lanterna brilhou através do portão. Joguei um chale sobre a cabeça e corri para evitar que acordassem o Sr. Earnshaw batendo na porta. Lá estava Heathcliff, sozinho. Levei um susto ao vê-lo sozinho. Onde está a Sra. Catherine? Gritei apressadamente. Espero que não tenha sofrido nenhum acidente. Em Thrushcross Grange, respondeu ele. E eu também estarei lá, mas não tiveram a gentileza de me convidar para ficar. Bem, você vai pegar, eu disse. Você nunca fica satisfeito até que lhe mandem cuidar de seus afazeres? O que diabos o levou a vagar por Thrushcross Grange? Deixe-me tirar minhas roupas molhadas e eu lhe contarei tudo, Nelly, respondeu ele. Avisei-o para não acordar o patrão, e enquanto ele se despia e eu esperava para apagar a vela, ele continuou. Cat e eu escapamos da lavanderia para dar uma volta, e, ao avistarmos as luzes do Grange, pensamos em ir ver se os Lintons passavam os domingos à noite tremendo de frio nos cantos, enquanto o pai e a mãe comiam, bebiam, cantavam, riam e queimavam os olhos diante da lareira. Você acha que sim? Ou se leem sermões, são catequizados pelo criado e obrigados a decorar uma coluna de nomes bíblicos, caso não respondam corretamente? Provavelmente não, respondi. São bons filhos, sem dúvida, e não merecem o tratamento que você recebe por sua má conduta. Não fale besteira, Nelly, disse ele. Bobagem! Corremos do alto do morro até o parque sem parar. Catherine completamente derrotada na corrida porque estava descalça. Você terá que procurar os sapatos dela no pântano amanhã. Nós nos esgueiramos por uma cerca viva quebrada, tateamos o caminho até o topo e nos instalamos em um canteiro de flores sob a janela da sala de estar. A luz vinha de lá, eles não tinham fechado as persianas e as cortinas estavam apenas meio fechadas. Nós dois conseguimos olhar para dentro, ficando em pé no porão e nos agarrando à beirada. E vimos. Ah, era lindo! Um lugar esplêndido, com tapete carmesim, cadeiras e mesas cobertas de carmesim, e um teto branco puro com bordas douradas, uma chuva de pingentes de vidro pendurados em correntes de prata no centro e brilhando com pequenas velas macias. O velho senhor e a senhora Linton não estavam lá. Edgar e sua irmã tinham um lugar só para eles. Não deveriam estar? Estavam felizes? Deveríamos nos sentir no paraíso. E agora, adivinhe o que seus queridos filhos estavam fazendo? Isabela, creio que ela tenha 11 anos, um ano mais nova que Cat, jazia gritando no canto mais afastado da sala, berrando como se bruxas estivessem enfiando agulhas em brasa nela. Edgar estava de pé na lareira, chorando silenciosamente, e no meio da mesa estava um cachorrinho, sacudindo a pata e latindo. Pelas acusações mútuas, entendemos que eles quase o haviam matado ao meio. Os idiotas. Era isso que eles adoravam: brigar para ver quem ficaria com um monte de cabelo quentinho e cada um começar a chorar porque ambos, depois de lutarem para pegá-lo, se recusavam a aceitá-lo. Nós rimos abertamente das criaturinhas mimadas. Nós a detestávamos. Quando vocês me veriam desejando o que Catherine queria, ou nos encontrariam sozinhos, buscando diversão em gritos e soluços, e rolando no chão, dividido por todo o cômodo, eu não trocaria por 1000 vidas minha condição aqui pela de Edgar Linton em Thrushcross Grange, nem mesmo se eu tivesse o privilégio de atirar Joseph do telhado mais alto e pintar a fachada da casa com o sangue de Hindley. Shh! Shh!
Interrompi. Você ainda não me disse, Radcliffe, como Catherine foi deixada para trás? Eu disse que rimos, respondeu ele. Os Lintons nos ouviram e, em uníssono, dispararam como flechas em direção à porta. Houve silêncio e então um grito. Mamãe! Mamãe! Oh, papai! Oh, mamãe, venham aqui! Papai! Eles realmente uivaram algo daquele jeito. Fizemos barulhos terríveis para assustá-los ainda mais, e então pulamos da beirada, porque alguém estava puxando as grades e achamos melhor fugir. Eu segurava a mão de Cat e a incentivava a continuar quando, de repente, ela caiu. Corra, Radcliffe, corra! Ela sussurrou. Eles soltaram o bulldog e ele está me segurando. O diabo agarrou seu tornozelo, Nelly. Ouvi seu bufo abominável. Ela não gritou, não. Ela teria se recusado a fazê-lo, mesmo que tivesse sido cuspida nos chifres de uma vaca louca. Mas eu gritei. Proferi maldições suficientes para aniquilar qualquer demônio da cristandade. Peguei uma pedra e enfiei entre suas mandíbulas, tentando com todas as minhas forças empurrá-la garganta abaixo. Por fim, um cervo bestial apareceu com uma lanterna gritando: Fique firme, Skulker! Fique firme! Ele mudou de ideia, porém, quando viu a presa de Skulker. O cachorro estava estrangulado. Sua enorme língua roxa pendia uns 15 centímetros para fora da boca, e seus lábios pendentes escorriam saliva ensanguentada. O homem pegou Cat. Ela estava enjoada, não de medo, tenho certeza, mas de dor. Ele a carregou para dentro, eu o segui, resmungando execrações e sede de vingança. Que presa, Robert! Gritou Linton da entrada. Skooker pegou uma garotinha, senhor, respondeu ele. E tem um rapaz aqui, acrescentou me agarrando, que parece um completo criminoso, muito parecido com o que os ladrões faziam, colocando-os pela janela para abrir as portas para o bando depois que todos estivessem dormindo, para que pudessem nos assassinar à vontade. Cale a boca, seu ladrão de boca suja! Você vai para a forca por isso. Senhor Linton, não fique aí parado com sua arma. Não, não, Robert, disse o velho tolo. Os patifes sabiam que ontem era o dia do meu aluguel. Pensaram em me enganar direitinho. Entre. Vou recebê-los bem. Pronto, John. Prenda a corrente. Dê água para Skooker, Jenny. Desafiar um magistrado em sua fortaleza e ainda por cima no domingo? Onde vai parar a insolência deles? Oh, minha querida Mary, veja só. Não tenha medo, é só um menino. Mas o vilão está tão claramente carrancudo na cara dele. Não seria uma bondade para com o país enforcá-lo imediatamente, antes que ele mostre sua verdadeira natureza em atos, além de feições? Ele me puxou para debaixo do lustre e a senhora Linton colocou os óculos no nariz e ergueu as mãos horrorizada. As crianças covardes também se aproximaram sorrateiramente. Isabela, balbuciando: Que coisa horrível! Coloque-o no porão, papai. Ele é exatamente como o filho da cartomante que roubou o meu fazão doméstico. Não é, Edgar? Enquanto me examinavam, Cat recobrou a consciência, ouviu o último discurso e riu. Edgar Linton, após um olhar curioso, reuniu a perspicácia necessária para reconhecê-la. Eles nos veem na igreja, sabe? Embora raramente os encontremos em outro lugar. Essa é a senhora Earnshaw, sussurrou ele para a mãe. E veja como Skulker a mordeu, como o pé dela está sangrando. Senhora Earnshaw? Bobagem! Exclamou a senhora. Senhorita Earnshaw percorrendo o campo com um cigano. E, no entanto, minha querida, a criança está de luto. Certamente está. E pode ficar aleijada para o resto da vida. Que negligência culpável da parte do irmão dela! Exclamou o Sr. Linton, virando-se de mim para Catherine.
Pelo que entendi de Selders, que era o pároco, senhor. Ele a deixa crescer no paganismo absoluto. Mas quem é este? Onde ela arranjou esse companheiro? Ora, afirmo que ele é aquela estranha aquisição que meu falecido vizinho fez em sua viagem a Liverpool. Um pequeno lascar, ou um náufrago americano ou espanhol. Um rapaz perverso, sem dúvida, comentou a velha senhora, e totalmente inadequado para uma casa decente. Reparou na linguagem dele, Linton? Estou chocada que os meus filhos a tenham ouvido. Eu comecei a proferir palavrões. Não fique zangado, Nelly. E então, Robert recebeu ordens para me levar embora. Me recusei a ir sem Cat. Ele me arrastou para o jardim, enfiou a lanterna na minha mão, me garantiu que o Sr. Earnshaw seria informado do meu comportamento e, mandando-me marchar imediatamente, trancou a porta novamente. As cortinas ainda estavam presas em um canto e retomei meu posto de espião, porque, se Catherine quisesse voltar, eu pretendia estilhaçar seus grandes painéis de vidro em milhões de fragmentos, a menos que a deixassem sair. Ela sentou-se no sofá em silêncio. A senhora Linton tirou a capa cinza da leiteira que tínhamos pegado emprestada para nossa excursão, balançando a cabeça e a repreendendo, suponho. Ela era uma jovem senhora e faziam distinção entre o tratamento dela e o meu. Então, a criada trouxe uma bacia de água morna e lavou seus pés. E o Sr. Linton preparou um copo de negros, e Isabela despejou um prato cheio de bolos em seu colo. E Edgar ficou de pé olhando-o boquiaberto da distância. Depois, secaram e pentearam seus lindos cabelos, deram-lhe um par de enormes chinelos e a levaram até a lareira. E eu a deixei, tão alegre quanto podia estar, dividindo sua comida entre o cachorrinho e Skulker, cujo nariz ela beliscava enquanto ele comia, e acendendo uma faísca de espírito nos olhos azuis vazios dos Lintons, um tênue reflexo de seu próprio rosto encantador. Vi que estavam cheios de admiração estúpida. Ela é tão imensuravelmente superior a eles, a todos na Terra, não é, Nelly? Dessa história, as consequências serão muito maiores do que você imagina, respondi, cobrindo-o e apagando a luz. Você é incurável, Heathcliff, e Sr. Hindley terá que recorrer a medidas extremas. Veja se não o fará. Minhas palavras se mostraram mais verdadeiras do que eu desejava. A infeliz aventura enfureceu Earnshaw, e então, para remediar a situação, o Sr. Linton nos visitou pessoalmente no dia seguinte e deu ao jovem mestre uma bronca tão grande sobre o caminho que ele guiava na sua família que o fez refletir seriamente. Heathcliff não foi açoitado, mas foi avisado de que a primeira palavra que dirigisse à senhorita Catherine lhe custaria o emprego, e a senhora Earnshaw se comprometeu a manter a cunhada sob controle quando ela voltasse para casa. Usando astúcia, não força. Com força, teria sido impossível. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!